Em São Paulo, enquanto SUVs de luxo aguardam do lado de fora do leilão do município, uma mãe solteira chamada Amanda Barros entrega R$ 33 amassados por uma cabana em ruínas que ninguém quer. O que começa como um ridículo evidente se torna uma lenta jornada em direção à dignidade, onde madeira velha, cinzas frias e a curiosidade de uma criança sugerem consequências e um valor oculto. Fique conosco, inscreva-se, curta este vídeo e nos diga de onde você está assistindo. O salão de leilões da Prefeitura de São Paulo cheirava a poeira de papel, cera de assoalho e café queimado. As luzes fluorescentes zumbiam no teto, lançando um brilho áspero no piso de linóleo gasto, onde Amanda Barros estava contando seu dinheiro pela segunda vez. Seus dedos ainda carregavam o leve cheiro de desinfetante de limão de seu turno no hospital, e o cansaço pressionava seus ombros como um peso físico. Ela ajeitou uma mecha de cabelo atrás da orelha e se aproximou do balcão com passos medidos. "Lote 47, por favor", disse ela, deslizando o dinheiro pelo balcão arranhado. A funcionária, uma mulher de cabelos grisalhos com óculos de leitura na ponta do nariz, mal ergueu os olhos enquanto carimbava um recibo e o empurrava para frente. "Cabana, Serra Azul, R$ 33, dizia o recibo. O papel parecia fino entre os dedos de Amanda, mas estava morno da máquina. Ela traçou as palavras digitadas com o polegar, um pequeno sorriso brincando nos cantos de sua boca. R$ 33 por um lugar para chamar de seu. Um milagre à sua maneira silenciosa. Uma explosão de risadas cortou o murmúrio do salão de leilões. Amanda olhou na direção do som e viu um grupo de homens em ternos caros reunidos no corredor central. Heitor Guzmão estava no centro deles, seu sorriso branco de inverno brilhando sob as luzes fluorescentes. Seu relógio captou a luz enquanto ele gesticulava, piscando como um pequeno farol. 33 contos? Ele disse, inclinando a cabeça na direção do casaco de brechó de Amanda. Sua voz ecoou, deliberadamente alta o suficiente para ser ouvida. Até os ratos vão pedir o dinheiro de volta. Uma mulher ao lado dele, cabelo liso, blazer de grife, um tablet segurado como um escudo, sorriu em resposta. O ar-condicionado ligou, soprando ar frio em seus cabelos perfeitos, enquanto Amanda sentia o calor subir às suas bochechas. Ela guardou o recibo atrás da capinha do celular, colocando-o ao lado da foto de sua filha, Maria, 12 anos, com um sorriso de dentes separados e olhos brilhantes, cheios de perguntas. Na foto, Maria segurava uma pipa de papel azul contra um céu cinzento de São Paulo. O polegar de Amanda roçou a borda da foto enquanto ela se virava para a saída. Lá fora, o ar fresco do outono atingiu seu rosto com um frio bem-vindo. A cidade a envolveu. Sirenes se entrelaçando no trânsito. Fumaça de escapamento se misturando com o cheiro de lã. Molhada e concreto. Do outro lado da rua, o motorista de Heitor segurava a porta aberta de um SUV preto brilhante que parecia exalar couro e ar-condicionado gelado. O motorista olhou para Amanda da mesma forma que se olha para um cachorro de rua em um semáforo. Uma pena breve, sem pausa. As bochechas de Amanda queimaram, não pelo vento, mas pela geometria do desprezo deles. Os ângulos precisos do poder contra a curva desordenada da necessidade. Ela endireitou os ombros e caminhou em direção ao ponto de ônibus, o recibo um pequeno peso em seu bolso. O ônibus estava 15 minutos atrasado. Amanda ficou com as mãos nos bolsos, observando sua respiração embaçar no ar da tarde que esfriava. Uma mulher ao lado dela balançava um bebê choroso no ombro, cantarolando algo suave e sem melodia. Um homem mais velho com um boné surrado do Corinthians acenou para Amanda ao se sentar no banco, o leve cheiro de tabaco grudado em sua jaqueta. "Dia bom?" ele perguntou, mais por educação do que por curiosidade. "Talvez", Amanda respondeu, pensando na cabana que nunca tinha visto. "Comprei um lugar no interior." As sobrancelhas do homem se ergueram. "Interior, hein? A pesca é boa por lá."
Amanda assentiu, embora nunca tivesse pescado na vida. Maria gostaria disso, ela pensou. De pé ao lado de um riacho com uma vara, o mundo silencioso, exceto pela água correndo sobre as pedras. Ela imaginou o rosto de sua filha iluminado pelo nascer do sol, longe do apartamento onde as discussões dos vizinhos vazavam pelas paredes e o teto gotejava água enferrujada em uma panela durante as chuvas fortes. O ônibus chegou com um silvo de freios e um arroto de diesel. Amanda encontrou um assento perto do fundo, o vinil rachado e remendado com fita adesiva. Ao se afastarem do meio-fio, ela teve um último vislumbre de Heitor entrando em seu SUV, seu riso visível através da janela como algo brilhante e intocável. Sua vida havia sido escrita na gramática da perda. Avisos de despejo, promessas quebradas, turnos que começavam antes do amanhecer e terminavam depois da meia-noite. Anos atrás, o proprietário trocou as fechaduras após o terceiro aluguel atrasado. Ela ainda usava a chave de latão torta daquele apartamento em uma fita vermelha sob a camisa. Estava lisa de tanto ser esfregada pelos polegares preocupados, uma pequena relíquia de uma porta que nunca mais se abriria. Sua mãe a ensinara a esticar a sopa e a verdade sem quebrar nenhuma das duas. Seu ex-marido a ensinara o som de uma porta se fechando às 2 da manhã, solas de borracha nas escadas e o cheiro de cigarro no ar frio. Essas lições a haviam moldado, transformando-a em alguém que podia segurar a decepção como uma pedra no bolso. Presente, mas não paralisante. O ônibus balançou pela Vila Esperança, passando por terrenos baldios onde flores silvestres brotavam através do concreto quebrado. Amanda encostou a testa no vidro frio da janela e fechou os olhos. Ela levaria Maria ao mercado municipal no sábado, onde caminhariam entre os vendedores com pastéis quentes fumegando em sacos de papel, o som de um saxofone suspirando perto de um mural de pássaros coloridos. Elas apontariam para os bem-te-vis nas árvores de inverno e os chamariam como se fossem primos. Maria era seu motor brilhante. Ela perguntava por que o vapor subia dos bueiros, por que o rio parecia prateado em dias nublados, por que o riso de algumas pessoas brilhava e o de outras se apagava. Porque alguns têm o vento a seu favor, Amanda lhe dizia, e outros aprendem a remar. O ônibus parou a 3 quarteirões de seu prédio. Amanda caminhou a distância restante, seus passos mais rápidos à medida que se aproximava de casa. O prédio delas se erguia sólido contra o céu que escurecia, os tijolos gastos, mas dignos, as janelas brilhando com luzes de cozinha e telas de televisão. Maria estava esperando na porta do apartamento no 2º andar, a lição de casa espalhada pela mesa da cozinha, o rádio tocando baixinho ao fundo. Seu rosto se iluminou quando Amanda entrou. Mãe, você conseguiu? Você ganhou o leilão? Amanda tirou o recibo, segurando-o entre elas como um bilhete para um lugar melhor. R$ 33 por uma cabana perto de um riacho, disse ela, sua voz firme com uma esperança que ainda estava aprendendo a confiar. Provavelmente está uma bagunça, mas é nossa. Maria jogou os braços ao redor da cintura de Amanda, seu calor se infiltrando pelo tecido fino do casaco dela. Quando podemos vê-la? É longe, tem lareira. Podemos ir neste fim de semana? Amanda riu, o som estranho, mas bem-vindo em sua pequena cozinha. Ela passou a mão pelo cabelo de Maria, sentindo-o deslizar suavemente entre seus dedos. Em breve, prometeu ela. Muito em breve. Naquela noite, depois que Maria adormeceu, Amanda sentou-se à mesa da cozinha com uma caneca de chá frio entre as mãos. Ela abriu um mapa do estado de São Paulo, traçando a rota para a Serra Azul com a ponta do dedo. A chave torta pressionava seu peito, aquecida por sua pele, como se dissesse que portas perdidas te ensinam a construir novas. Lá fora, São Paulo respirava sua respiração noturna. Sirenes distantes, a batida grave de um carro passando, o barulho do sistema de aquecimento ganhando vida no porão do prédio. Amanda dobrou o mapa com cuidado e o guardou em sua bolsa de trabalho ao lado do recibo. O amanhã traria outro turno no hospital, mais pisos para limpar, mais quartos para arrumar para pacientes que ela nunca conheceria.
Mas agora havia algo mais também. Um pequeno pedaço de terra com seu nome na escritura. Um começo. 2 semanas se passaram antes que Amanda pudesse conseguir uma folga do trabalho e pegar emprestado o Corsa antigo de sua vizinha para a viagem ao interior. O aquecedor do carro engasgava e tossia um ar quente que cheirava a poeira e batatas fritas velhas. Maria sentou-se no banco do passageiro, um mapa aberto sobre os joelhos, o dedo traçando a rota, enquanto a outra mão segurava uma sacola de produtos de limpeza comprados em uma loja de R$ 1. Vire à direita em 3 quilômetros. Ela anunciou, a voz brilhante de expectativa. Lá fora, a paisagem havia mudado da expansão urbana para terras agrícolas, e agora para as primeiras bordas da floresta. Pinheiros se erguiam como sentinelas ao longo da estrada, seu cheiro se infiltrando no carro sempre que Amanda abria uma fresta na janela. A estrada de cascalho que levava à cabana era pouco mais que uma trilha, pedras batendo contra a parte de baixo do carro, enquanto dirigiam lentamente entre árvores imponentes. Quando contornaram a última curva, a cabana apareceu. Uma pequena estrutura curvada perto de um riacho fino, seu telhado coberto de musgo e suas janelas embaçadas de sujeira. "É perfeita", sussurrou Maria, embora estivesse claramente longe disso. Amanda estacionou ao lado de um carvalho retorcido e elas saíram para o ar fresco do outono. A voz do riacho era um murmúrio constante, notas frias e claras caindo sobre pedras lisas. Um corvo grasnou de algum lugar acima delas, o som áspero como uma dobradiça enferrujada. "Pronta?" Amanda perguntou, pegando a mão de Maria. Juntas, elas se aproximaram da cabana, suas botas esmagando as folhas caídas que liberavam seu perfume terroso a cada passo. A porta rangeu ao toque de Amanda, revelando um único cômodo com uma lareira de pedra na parede do fundo. O ar lá dentro era úmido e metálico, como um porão depois da chuva. Partículas de poeira dançavam nos finos feixes de luz que se espremiam pelas janelas sujas. A lareira continha uma camada de cinzas frias que se desfez sob o toque hesitante de Amanda. O som era um sussurro áspero. Um rato correu pelo chão e desapareceu em uma fenda no rodapé. A seiva de pinheiro perfumava as correntes de ar que passavam pelas frestas das tábuas. As tábuas do assoalho gemeram sob seus pesos, mas pareciam sólidas apesar de suas reclamações. "Olha, mãe", disse Maria, passando os dedos pela lareira de pedra bruta. "Alguém esculpiu algo aqui." Sua unha traçou o contorno fraco de iniciais. HV, seguido pelo número 78. Amanda colocou luvas de trabalho e entregou um par para Maria. "Vamos ver com o que estamos lidando", disse ela, colocando sua sacola de suprimentos no chão. Pelas horas seguintes, elas varreram e esfregaram, removeram teias de aranha que brilhavam sob a luz do sol e limparam anos de detritos da floresta da lareira. Sua respiração formava pequenas nuvens no ar frio, que se dissipavam no nada. "Vai ser nossa", disse Maria, batendo no parapeito de uma janela com os nós dos dedos, um ritmo como a esperança aprendendo a andar. Ela já havia prendido o cabelo com uma bandana, e a poeira manchava sua bochecha como tinta de guerra. "Realmente nossa." Amanda assentiu, sentindo algo apertado em seu peito. Começara a se soltar. A cabana era humilde, um cômodo com um mezanino acessível por uma escada de madeira. Mas estava de pé há décadas, talvez mais. Havia resistido a estações e tempestades. Havia esperado. O som de pneus no cascalho cortou o silêncio da tarde. Amanda se endireitou, limpando as mãos no jeans enquanto se movia para a porta. Um SUV preto havia parado ao lado do Corsa emprestado, brilhante e deslocado contra o cenário selvagem de pinheiros e riacho. Heitor Guzmão saiu sem esperar que seu motorista abrisse a porta. Ele usava botas que pareciam caras e nunca usadas, jeans com um vinco afiado e uma jaqueta que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal de Amanda. Óculos de sol escondiam seus olhos, apesar da sombra da floresta. "Senhora Barros", disse ele, entrando na cabana sem bater. Sua colônia invadiu o espaço, cara e intrusiva,
mascarando os cheiros honestos de madeira e terra da cabana. Fui informado de que você adquiriu esta propriedade. Amanda sentiu Maria se aproximar de seu lado. Isso mesmo, disse ela, mantendo a voz firme. Não leilão do município. Heitor tirou os óculos de sol e os guardou no bolso do peito. Seu sorriso era ensaiado, seus olhos nunca encontrando os de Amanda. Uma charmosa compra por novidade, disse ele, olhando ao redor da cabana com um desprezo mal disfarçado. Mas essas parcelas estão sendo reunidas para algo significativo. Um empreendimento que trará empregos e receita para a área. Uma mulher em um terninho apareceu na porta atrás dele. Ela carregava uma prancheta com páginas impecáveis que exalavam o cheiro de plástico novo e tinta. Estamos preparados para reembolsar o valor da sua compra e adicionar uma ajuda de custo, continuou Heitor, gesticulando com 2 dedos como se estivesse pegando um fiapo. Francamente, esta estrutura é insegura. Imagine se o conselho tutelar ouvisse que você trouxe uma menor para cá. Ele acenou para Maria, que enrijeceu ao lado de Amanda. As palavras a atingiram como água fria. Amanda pensou em seu contrato de aluguel mensal na Vila Esperança, nas mensagens do proprietário sobre valores de mercado, no aviso de atraso rosa como uma língua na bancada da cozinha. Eles poderiam perder o apartamento e esse sonho de uma só vez. Minha filha e eu estamos bem, disse Amanda, sua voz mais firme do que se sentia. E não estamos interessadas em vender. A assistente de reitor deu um passo à frente com a prancheta estendida. O senhor Guzmão está preparado para oferecer R$1.000, disse ela, seu tom sugerindo que isso era uma generosidade excessiva. É um retorno considerável para um investimento de R$33. Amanda sentiu a mão de Maria escorregar para a sua, os dedos pequenos e quentes contra sua palma. Não vamos vender, ela repetiu. Esta propriedade não faz parte do seu empreendimento. Acho que você não entendeu, disse Heitor, seu sorriso se afinando nas bordas. Esta terra tem valor como parte de uma visão maior. Sozinha, não vale nada. Um passivo, na verdade. A estrutura não está de acordo com as normas. A estrada de acesso está em uma servidão que pode ser revogada. A garganta de Amanda se apertou. Ela não sabia nada sobre servidões ou normas. Ela só sabia que aquele pequeno espaço parecia mais cheio de possibilidades do que qualquer coisa em anos. Vamos considerar sua oferta, disse ela finalmente, precisando que eles fossem embora, que levassem sua colônia, suas pranchetas e suas suposições com eles. Heitor assentiu como se ela já tivesse concordado. Meu cartão, disse ele, tirando um retângulo grosso de cor creme de sua carteira. Ligue quando estiver pronta para ser razoável. Quando o SUV se afastou, a poeira baixando em seu rastro, o silêncio tinha gosto de ferro. Amanda saiu. O riacho costurava a borda da floresta com som. Uma libélula tardia pairava sobre a água, suas asas captando a luz do sol como vitrais. Mãe! A voz de Maria era pequena. Vamos ter que vender. Amanda balançou a cabeça, embora a dúvida roesse as bordas de sua certeza. Não, disse ela. Não temos que vender nada. Isso é nosso. Ela apertou o ombro de Maria. Vamos terminar de limpar a lareira, pelo menos. Podemos resolver o resto depois. Maria assentiu e voltou para a lareira. Ela se ajoelhou na soleira de pedra, suas mãos pequenas trabalhando com uma escova nas frestas, soltando décadas de fuligem e cinzas. Amanda observou sua filha, determinada, focada, a língua presa entre os dentes em concentração, e sentiu um orgulho feroz crescer em seu peito. Mãe, sussurrou Maria de repente, apontando para uma fissura fina na alvenaria. Esta pedra soa diferente. Ela bateu com os nós dos dedos em uma pedra chata na parte de trás da lareira. Em vez do baque sólido das outras, esta produziu um som mais abafado, quase oco. E olha... Ela apontou para a inscrição no parapeito novamente. HV 78.
Está bem acima desta pedra. Amanda ajoelhou-se ao lado da filha, passando os dedos pela fenda da pedra. Era sutil. Você nunca notaria se não estivesse procurando. Mas definitivamente havia uma lacuna, um espaço deliberado ao redor de uma pedra em particular. Me dê aquela espátula, disse Amanda, apontando para a bolsa de ferramentas que haviam trazido. Maria correu para pegá-la, seus olhos arregalados de curiosidade. A lâmina da espátula rangeu contra a areia quando Amanda a enfiou na fenda. Ela trabalhou lentamente, com cuidado para não danificar a pedra ou o que quer que estivesse atrás dela. Após vários minutos de alavancagem suave, a pedra se moveu ligeiramente. Está se movendo, sussurrou Maria, sua respiração quente contra a bochecha de Amanda, enquanto ambas se inclinavam para perto. Com um último empurrão, a pedra se soltou. Atrás dela havia uma pequena cavidade forrada com aparas de cedro, o cheiro doce e forte, após anos de confinamento. Aninhado no espaço havia um rolo de lona oleada, o tecido macio com a idade, suas bordas engorduradas e mais escuras pelo tempo. As mãos de Amanda tremiam enquanto ela extraía cuidadosamente o pacote. Era mais leve do que esperava e algo dentro se moveu quando ela o pegou. A cabana parecia prender a respiração enquanto ela colocava o rolo no chão entre elas. O que é? Maria perguntou, sua voz quase inaudível sobre o crepitar suave do fogo que haviam acendido mais cedo. Não sei, respondeu Amanda. Mas acho que alguém deixou aqui por um motivo. Com movimentos cuidadosos, ela começou a desenrolar o pacote de lona. O tecido estava rígido em alguns lugares, flexível em outros, como se tivesse sido manuseado com frequência variável antes de ser escondido. Quando a lona se abriu, ambas ofegaram com o que foi revelado à luz do entardecer. Aquarelas floresciam em papel grosso, um riacho ao anoitecer como mercúrio derramado, bétulas pálidas como pulsos, um céu de inverno mantido em azuis que pareciam uma respiração contida. As pinturas eram pequenas, mas primorosas, cada uma capturando um momento de beleza selvagem com pinceladas que pareciam vibrar com vida. Um envelope amarelado deslizou de entre duas das pinturas. Amanda o pegou, sentindo o peso do papel antigo entre os dedos. O selo havia secado e se desfeito há muito tempo, deixando o envelope aberto como uma boca pronta para falar. Os dedos de Amanda tremiam levemente enquanto ela tirava o papel envelhecido do envelope. A carta dentro estava escrita com uma caligrafia apertada e cuidadosa, a tinta desbotada para a cor de chá forte. Maria se inclinou em seu ombro, suas respirações se misturando no ar frio da cabana, enquanto Amanda começava a ler em voz alta. Se você está lendo isto, começava a carta, você deu a este lugar ar novamente e eu lhe agradeço por isso. Meu nome é Hélio Viana. Nos incêndios de 78, escondi os estudos do Rio das Cinzas aqui. Eles pertencem à luz, não a homens que constroem sombras. Amanda parou, seus olhos percorrendo o resto do texto. O carimbo de um cartório assombrava o canto inferior da página. Uma pequena fotografia estava presa com um clipe de papel na parte de trás. Um homem magro com um gorro de lã, tinta visível nos nós dos dedos, neve empoeirando seus ombros. Seus olhos tinham uma intensidade silenciosa que parecia atravessar o tempo. Quem é Hélio Viana? Maria perguntou, traçando a assinatura com a ponta do dedo. Não sei, admitiu Amanda. Ela cuidadosamente colocou a carta de lado e voltou sua atenção para as aquarelas. Havia 7 no total, cada uma capturando o mesmo riacho que passava pela cabana delas, mas em estações diferentes, humores diferentes. A técnica era notável. A luz parecia emergir do próprio papel em vez de ser aplicada a ele. Maria pegou o celular, a capa rachada de uma queda no chão do hospital meses atrás. Deixa eu procurar o nome dele, disse ela, seus polegares se movendo pela tela. Após alguns momentos, seus olhos se arregalaram. Mãe, ela sussurrou, virando o celular para que Amanda pudesse ver. Hélio Viana era um pintor. Um famoso.
O artigo na tela mostrava uma fotografia em preto e branco do mesmo homem magro, agora mais velho, em frente a uma tela em um estúdio cheio de luz do norte. O texto o descrevia como o mestre recluso de São Paulo, cujas obras alcançavam preços que fizeram Amanda prender a respiração. Diz aqui que sua série Rio das Cinzas desapareceu após um incêndio em uma galeria em 1978. Continuou Maria, sua voz ficando animada. Ninguém sabe o que aconteceu com elas, mas colecionadores as procuram há décadas. Amanda olhou para as pinturas espalhadas diante delas, suas cores ainda vibrantes apesar dos anos escondidas na escuridão. Rio das Cinzas, ela murmurou. Ele as nomeou por causa deste lugar. As implicações se assentaram lentamente, como a neve encontrando seu nível. Se fossem autênticas, se fossem realmente as obras perdidas de Viana, elas eram valiosas além de qualquer coisa que Amanda já tivesse tocado. O que a gente faz? Maria perguntou, erguendo os olhos do celular. Amanda cuidadosamente juntou as pinturas e as devolveu ao rolo de lona. Primeiro, vamos mantê-las seguras, disse ela. Depois, vamos encontrar alguém que possa nos dizer se são reais. Naquela noite, elas dormiram na cabana, aninhadas juntas em sacos de dormir no chão, perto da lareira. O fogo pintava as paredes com sombras dançantes. Lá fora, uma coruja piou 3 vezes antes de ficar em silêncio. O rolo de lona estava entre elas e a parede, agora enrolado em uma toalha limpa para proteção adicional. Amanda ficou acordada muito tempo depois que a respiração de Maria se aprofundou no sono. Ela pensou nas palavras de reitor. Com que facilidade ele havia desprezado este lugar, com que confiança ele havia presumido que ela venderia. Ela pensou na chave torta que ainda pendia na fita vermelha sob sua camisa, e no homem que havia escondido sua arte em vez de deixá-la cair em mãos gananciosas. Eles pertencem à luz, Viana havia escrito. Amanda se perguntou o que ele havia visto em homens como Heitor, que o fez esconder seu trabalho, confiando que seria encontrado por alguém que entenderia seu valor além das etiquetas de preço. A manhã chegou com um sol pálido e o cheiro de pinho fortalecido pelo orvalho da noite. Amanda fez mingau de aveia em um fogareiro de acampamento, enquanto Maria ficava perto do riacho, observando peixinhos dardejarem entre as pedras. As pinturas foram cuidadosamente embaladas na mochila de Amanda, acolchoadas entre camadas de roupas. Elas limparam a cabana completamente antes de partir, lavando as janelas até a luz entrar, varrendo o chão de madeira até brilhar em um tom dourado, arrumando pedras na fogueira para a próxima visita. Trancarem a porta atrás de si, a cabana pareceu se acomodar, contente em esperar pelo seu retorno. A viagem de volta a São Paulo foi silenciosa, cada uma perdida em pensamentos grandes demais para uma conversa casual. A mochila estava no banco de trás, sua presença de alguma forma alterando a gravidade dentro do carro. Eu pesquisei por quanto as pinturas do Viana são vendidas, disse Maria finalmente, enquanto se aproximavam dos limites da cidade. Mãe, são milhões. Amanda assentiu, seus olhos fixos na estrada à frente. Eu sei, disse ela suavemente. Mas precisamos ter cuidado. Arte como esta. Existem regras sobre como é manuseada, como é autenticada. Precisamos fazer isso direito. O apartamento delas parecia menor depois dos espaços abertos da floresta, o ar mais pesado sem a canção constante do riacho. Amanda guardou o rolo de lona no fundo de seu armário, atrás de casacos de inverno e uma caixa com projetos escolares antigos de Maria. Naquela noite, ela pesquisou sobre autenticação de arte enquanto Maria dormia, fazendo anotações no verso de um envelope, anotando nomes de museus e especialistas. Na segunda-feira, Amanda ligou para o hospital dizendo que estava doente pela primeira vez em 3 anos. Em vez de vestir seu uniforme de limpeza, ela vestiu sua melhor saia e blusa, roupas geralmente reservadas para a igreja ou reuniões de pais e mestres. Ela arrumou o cabelo com cuidado, aplicou um toque de batom que Maria lhe dera no Natal. Você está bonita,
disse Maria, observando da porta. Onde a gente vai? Na Pinacoteca do Estado, respondeu Amanda, guardando as pinturas cuidadosamente enroladas em uma sacola que antes carregava mantimentos. Eles têm um departamento de conservação, especialistas em arte. A fachada de pedra do museu se erguia como uma montanha contra o céu da cidade. Lá dentro, o ar era fresco e parado, cheirando a cera e ao perfume dos visitantes que passavam. Amanda se aproximou do balcão de informações, o coração batendo forte contra as costelas. Eu gostaria de falar com alguém da conservação, disse ela, a voz mais firme do que se sentia, sobre autenticar algumas aquarelas. A mulher no balcão ergueu uma sobrancelha, mas fez uma ligação. 10 minutos depois, uma curadora com cabelos grisalhos presos em uma trança arrumada apareceu no saguão. Ela se apresentou como doutora. Eleonora Esteves, seu aperto de mão firme, seus olhos curiosos por trás de óculos redondos. Você tem algo que gostaria que dessemos uma olhada? Perguntou ela, conduzindo-as a um pequeno escritório fora do salão principal. Amanda assentiu e cuidadosamente desenrolou o rolo de lona. Elas estavam escondidas em uma cabana que comprei recentemente, explicou ela, colocando as aquarelas uma a uma sobre a superfície da mesa. Havia uma carta com elas, de Hélio Viana. Dr. Esteves ficou imóvel, sua respiração presa audivelmente enquanto se inclinava para examinar as pinturas. Ela pegou um par de luvas de algodão de sua gaveta antes de tocar em qualquer coisa. Posso? Ela perguntou, gesticulando para a carta. Amanda a entregou, observando os olhos da curadora se arregalarem enquanto lia. Isto precisará de uma autenticação adequada, disse Dr. Esteves finalmente, erguendo os olhos com uma expressão que Amanda não conseguiu decifrar. Mas se forem o que parecem ser, se forem realmente os estudos do Rio das Cinzas de Viana. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Esta seria uma descoberta significativa para o mundo da arte. Amanda assentiu, sentindo ao mesmo tempo alívio e uma nova tensão se formando em seu estômago. O que acontece agora? Ela perguntou. Com sua permissão, gostaria que nossa equipe de conservação as examinasse adequadamente, respondeu o Dr. Esteves. Em nossa sala de conservação, com iluminação e equipamentos apropriados. Este processo leva tempo, semanas possivelmente, e haverá papelada. Mas, se autenticadas, estas obras são extremamente valiosas. Sra. Barros Maria apertou a mão de Amanda por debaixo da mesa. Queremos fazer isso direito, disse Amanda. Seja lá o que isso signifique. A sala de conservação cheirava a linho e amido. Lâmpadas aqueciam as cores sem queimá-las. O papel estalava como geada quando levantado por mãos enluvadas. Uma equipe de especialistas se reuniu ao redor da mesa, murmurando entre si enquanto examinavam as pinceladas sob ampliação. Testavam as bordas do papel, fotografavam cada obra de múltiplos ângulos. O azul ultramarino que ele mesmo moía, murmurou Dr. Esteves, olhando da carta para uma das pinturas do riacho. A pincelada. É ele. Tenho certeza. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários do museu. À tarde, o próprio diretor veio ver as pinturas, seus olhos brilhando com uma excitação que ele tentava conter por trás de uma reserva profissional. Sra. Barros, disse ele, estendendo a mão. Entendo que você nos trouxe algo extraordinário. Enquanto Amanda explicava como haviam encontrado as pinturas, ela notou Maria observando os especialistas com grande interesse, absorvendo seus movimentos cuidadosos, seu manuseio reverente da arte. O rosto de sua filha estava vivo com curiosidade e uma compreensão crescente do que haviam descoberto. Se forem autenticadas, disse o diretor, haverá um interesse significativo de colecionadores e instituições. A série Rio das Cinzas é procurada há décadas. Amanda assentiu, pensando na avaliação desdenhosa de Heitor sobre a cabana como sem valor. Ela pensou em sua chave torta, em portas fechadas e portas se abrindo. A carta do senhor, Viana diz que estas pinturas pertencem à luz,
disse ela lentamente. Acho que ele quis dizer que deveriam ser vistas, apreciadas. De fato, concordou o diretor. E há a questão da proveniência, estabelecer a propriedade e os marçam. Título claros. Amanda pensou no carimbo do cartório na carta de Viana. A carta foi registrada em cartório, disse ela. Isso ajudaria? Doutora Esteves ergueu os olhos de seu exame. Enormemente, disse ela. Se pudéssemos localizar o tabelião, nós cuidaremos dessa pesquisa, assegurou-lhes o diretor. Enquanto isso, estas obras devem permanecer aqui em nossa instalação segura, com sua permissão, é claro. Amanda hesitou apenas brevemente antes de assentir. As pinturas estariam mais seguras ali do que em seu armário, protegidas por controle de temperatura adequado e sistemas de segurança que ela nunca poderia fornecer. Ao saírem do museu, entrando na luz quente da tarde, Maria olhou para Amanda com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Mãe, disse ela suavemente, acho que tudo vai mudar. Amanda passou um braço pelos ombros da filha, sentindo seu calor sólido através do tecido fino de seu casaco. A chave torta pressionava seu peito sob a blusa, um lembrete do que haviam perdido e do que haviam encontrado. Algumas coisas não vão mudar, prometeu ela, pensando nas manhãs de sábado no mercado municipal, nos bem-te-vis chamados como primos, nas perguntas de Maria sobre o mundo. As coisas importantes permanecem as mesmas. Mas enquanto caminhavam em direção ao ponto de ônibus, Amanda sentiu uma mudança no ar ao seu redor, como se o universo tivesse se inclinado ligeiramente em seu eixo. As pinturas foram escondidas por um motivo, encontradas por um motivo. Hélio Viana havia confiado que um dia alguém daria ar à sua cabana novamente. Alguém que reconheceria o que realmente tinha valor. Pela primeira vez desde o leilão, Amanda pensou em Heitor Guzmão sem sentir a picada de seu desprezo. Em breve, ela suspeitava, ele aprenderia que as sombras às vezes guardam uma luz inesperada. O processo de autenticação se estendeu por semanas que pareceram ao mesmo tempo intermináveis e aceleradas. Amanda continuou seus turnos no hospital, o cheiro de desinfetante e cera sendo uma companhia constante enquanto se movia pelos corredores com seu carrinho. Mas agora, sob a rotina familiar, uma corrente de expectativa zumbia como um fio elétrico. Dr. Esteves ligava a cada poucos dias com atualizações. O papel fora datado para o período correto. Os pigmentos correspondiam a amostras conhecidas do trabalho de Viana. O mais promissor de tudo, eles haviam localizado Judite Ribeiro, a tabeliã que havia carimbado a carta de Viana em 1978. Agora, em seus 80 anos, ela se lembrava claramente do artista recluso e confirmou que a assinatura era genuína. Ele estava aterrorizado que as construtoras as pegassem. Doutora Esteves relatou durante uma ligação, sua voz chiando no antigo celular de Amanda. Segundo a senhora, Ribeiro Viana acreditava que as pinturas do Rio das Cinzas eram seu trabalho mais importante, a expressão mais pura do que ele chamava de a respiração do mundo. Ele as escondeu porque uma empresa madeireira tinha planos para a área. E agora outra construtora quer a terra, disse Amanda suavemente, observando Maria fazer a lição de casa na mesa da cozinha, a luz amarela da lâmpada se espalhando ao redor de sua cabeça inclinada. A história tem o costume de rimar, concordou doutora Esteves. A senhora Ribeiro estará presente no anúncio da autenticação. A imprensa ficou sabendo da descoberta. Vai ser um grande evento. Amanda desligou e se encostou na parede, sentindo a vibração sutil do baixo do vizinho através do gesso. Uma descoberta como essa deveria ser como ganhar na loteria. Um golpe de sorte impossível. Em vez disso, parecia encontrar algo que estava esperando, como reconhecer uma verdade que sempre existiu, fora de vista. Naquela noite, enquanto a chuva batia na janela do quarto, Amanda contou a Maria sobre o próximo evento na Pinacoteca. Eles querem anunciar a autenticação publicamente.
explicou ela, sentada na beirada da cama de Maria. Haverá repórteres, fotógrafos. Eles nos querem lá. Maria se sentou, os olhos arregalados na luz fraca do corredor. Nós? Tipo, na frente de todo mundo? Amanda assentiu, alisando uma ruga na colcha de segunda mão que cobria a cama de sua filha. O diretor do museu diz que é importante que as pessoas ouçam a história diretamente de nós. Como encontramos as pinturas. O que a carta de Viana dizia? Vou ter que falar? Maria perguntou, torcendo a barra de seu pijama entre os dedos. Só se você quiser, Amanda a tranquilizou. Mas acho que Hélio Viana ficaria feliz por ter sido você quem notou a pedra oca. Suas mãos ajudaram a trazer as pinturas dele de volta à luz. Maria considerou isso, o rosto sério na escuridão suave. Vou precisar de um vestido? Tipo, um chique? Amanda sorriu, sentindo um aperto na garganta. Vamos encontrar algo perfeito, prometeu ela. A galeria do museu no centro tinha clarabóias que coletavam a luz de inverno como tigelas de mel pálido. Amanda estava perto da entrada, alisando a frente de seu melhor vestido de igreja. Azul escuro, modesto, cuidadosamente passado na noite anterior. Ao seu lado, Maria usava uma roupa emprestada da neta de Dona Carmen, uma blusa cor de creme e um lenço amarelo que iluminava seu rosto como um pequeno sol. Você está linda, sussurrou Amanda, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha de Maria. Você também, respondeu Maria, e Amanda sentiu as palavras se assentarem em algum lugar profundo em seu peito, quentes e preciosas. As pessoas começaram a chegar, funcionários e membros do conselho do museu em trajes profissionais elegantes, críticos de arte com cadernos e olhos atentos, repórteres com gravadores de voz e fotógrafos com câmeras que clicavam como insetos. Mas havia outros também. Os vizinhos de Amanda da Vila Esperança, enfermeiras ainda de uniforme do turno da noite, um motorista de ônibus que cheirava a diesel, Dona Carmen com balas de hortelã na bolsa. Eles acenaram para Amanda com sorrisos tímidos, sua presença uma afirmação silenciosa. Dr. Esteves se aproximou, elegante em um terno de carvão, sua trança grisalha enrolada em um coque arrumado na nuca. Eles estão prontos, disse ela suavemente. As pinturas estão expostas na sala central. Começaremos em 10 minutos. Amanda assentiu, a boca subitamente seca. Ela procurou a mão de Maria e a encontrou já procurando a sua. Enquanto se dirigiam para a galeria central, uma figura familiar apareceu na porta. Heitor Guzmão usava um terno sob medida da cor de ardósia molhada, uma gravata de seda brilhando em sua garganta. Um homem que Amanda não reconheceu estava ao seu lado, sua postura rígida, sua expressão cuidadosamente neutra. Senhora Barros, disse Rei Heitor, seu sorriso muito brilhante, muito ensaiado. Que circo você armou? Senhor Guzmão, Amanda reconheceu, mantendo a voz firme. Não esperava vê-lo aqui. A arte é uma paixão minha, respondeu ele suavemente. E quando ouvi sobre este desenvolvimento, fiquei naturalmente intrigado. Ele gesticulou para o homem ao seu lado. Este é Jonathan Mercer, meu advogado. Há algumas questões de título que precisamos discutir. O advogado deu um passo à frente, estendendo um cartão de visita com dedos bem cuidados. Parece haver algumas complicações em relação à propriedade, disse ele, sua voz clínica e distante. A cabana onde estas obras foram encontradas está em um terreno que tem certas restrições de servidão. A empresa do senhor. Guzmão detém propriedades adjacentes com direitos de acesso condicional. Amanda sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com o ar-condicionado da galeria. Ela pegou o cartão mecanicamente, notando as letras em relevo, o peso do papel caro. Quaisquer questões de título podem ser tratadas após o anúncio da autenticação. Interveio do Dr. Esteves, seu tom profissional, mas firme. O programa está prestes a começar. O sorriso de Heitor se afinou, mas se manteve. Claro, disse ele, assentindo levemente. Não gostaríamos de atrasar os procedimentos.
Ao entrarem na galeria principal, a respiração de Amanda falhou. As pinturas do Rio das Cinzas haviam sido profissionalmente montadas e emolduradas, suas cores luminosas sob uma iluminação cuidadosamente calibrada. Elas estavam penduradas em uma linha perfeita, riacho, céu e floresta representados com tanta verdade que ela quase podia ouvir a água se movendo sobre as pedras, quase sentir o vento agitando as agulhas dos pinheiros. As pessoas se reuniram ao redor, as vozes sussurradas na presença da beleza redescoberta. Amanda observou os rostos se suavizarem, os olhos se arregalarem, as cabeças se inclinarem em apreciação silenciosa. Até mesmo aqueles que vieram de seu bairro, pessoas que trabalhavam com as mãos, que pegavam ônibus na escuridão da madrugada, que conheciam o gosto da preocupação, ficaram paralisados diante da visão de Viana. O diretor do museu deu um passo à frente, agradecendo a todos por terem vindo. Ele falou sobre a importância da descoberta, sobre o lugar de Hélio Viana na arte brasileira, sobre os anos em que a série Rio das Cinzas foi considerada perdida. Mas talvez a parte mais notável desta história, disse ele, gesticulando para Amanda e Maria, é como estas pinturas encontraram o caminho de volta para nós. Gostaria de apresentar Amanda Barros e sua filha Maria, que descobriram estes tesouros em uma cabana que compraram recentemente. A atenção da sala se voltou, os rostos se virando para elas com olhos curiosos. Amanda sentiu Maria se pressionar contra seu lado, buscando força no contato. Ela deu um passo à frente, o coração batendo forte contra as costelas. Minha filha e eu encontramos estas pinturas escondidas atrás de uma pedra na lareira. Começou ela, sua voz ganhando firmeza enquanto falava. Havia uma carta com elas de Hélio Viana, explicando que ele as havia escondido durante os incêndios de 1978. Ela descreveu a descoberta de forma simples, sem floreios, as palavras saindo mais fáceis do que esperava. Ela mencionou o carimbo do cartório, o processo de autenticação, a cabana comprada em leilão por R$ 33. O senhor? Viana escreveu que estas pinturas pertencem à luz, não a homens que constroem sombras. Concluiu ela, encontrando o olhar de Heitor do outro lado da sala. Estamos honradas em ajudar a realizar seu desejo. Aplausos percorreram a galeria, quentes e genuínos. Dr. Esteves apresentou Judite Ribeiro, a tabeliã cuja memória e testemunho foram cruciais para a autenticação. A mulher idosa avançou lentamente, apoiando-se em uma bengala, seus olhos brilhando de emoção ao contemplar as pinturas. Lembro-me do dia em que ele me pediu para reconhecer firma daquela carta, disse ela, sua voz fina, mas clara. Ele estava com medo, mas determinado. Ele disse que um dia alguém as encontraria, alguém que entenderia seu verdadeiro valor. Ela se virou para Amanda e Maria, um sorriso enrugando os cantos de seus olhos. Ele ficaria satisfeito por terem sido vocês duas. A apresentação formal continuou, com especialistas discutindo a importância artística das obras, as técnicas pioneiras de Viana, o valor de mercado, um número que fez os ouvidos de Amanda zumbirem quando o ouviu. Durante tudo isso, ela sentiu a presença de Heitor como uma sombra na borda de sua visão, seu advogado sussurrando periodicamente em seu ouvido. Quando o programa oficial terminou, as pessoas se moveram pela galeria, examinando as pinturas de perto, bebendo champanhe em taças finas, murmurando em tons de apreciação. Amanda se viu cercada por vizinhos, seus parabéns sinceros, embora às vezes desajeitados. Você mostrou a eles, disse Dona Carmen, apertando a mão de Amanda. Aquelas pinturas estavam esperando por alguém como você. Maria circulou a galeria lentamente, parando diante de cada pintura, seus olhos pensativos. Amanda observou sua filha. Mais alta de alguma forma naquele momento, mais certa em seus movimentos, e sentiu uma onda de orgulho tão intensa que lhe deu um nó na garganta. Heitor se aproximou quando a multidão começou a diminuir, seu advogado meio passo atrás. O sorriso ensaiado havia desaparecido, substituído por uma expressão mais tensa e calculada. Deveríamos conversar em particular, disse ele, em voz baixa.
Há complicações aqui que podem se tornar desagradáveis se não forem tratadas adequadamente. Amanda sentiu um calor familiar subir as bochechas. O mesmo calor que sentira no leilão, quando o desprezo dele fora tão casual, tão confiante. Mas desta vez, o calor não trouxe vergonha. Em vez disso, alimentou-se uma certeza silenciosa. Não há nada para discutir em particular, disse ela, ciente dos funcionários do museu ainda por perto, de Maria observando do outro lado da sala. Se você tem preocupações legais, pode tratá-las pelos canais adequados. A mandíbula de Reitor se contraiu. Não seja ingênua, senhora Barros, isso vai ficar complicado e caro. Você não pode arcar com esse tipo de briga. Amanda olhou para além dele, para onde sua filha estava sob a clarabóia, o lenço amarelo brilhando contra a parede branca, o rosto inclinado para a visão de Viana de um riacho ao entardecer. A chave torta pendia quente contra sua pele, um lembrete de portas fechadas e portas se abrindo. Algumas coisas, disse ela suavemente, valem a pena lutar. Os dias seguintes ao anúncio na galeria se desenrolaram em um turbilhão de atividades. O telefone de Amanda tocava constantemente. Negociantes de arte oferecendo visitas particulares, colecionadores sugerindo somas astronômicas, jornalistas buscando entrevistas exclusivas. Dr. Esteves agiu como um filtro, redirecionando a maioria das chamadas para a equipe de relações públicas do museu. Mas a pressão permaneceu um zumbido constante. O que acontece agora? Maria perguntou uma noite enquanto caminhavam para casa do ponto de ônibus, a respiração embaçando no ar de inverno. As luzes da rua lançavam poças de luz amarela na calçada. Em algum lugar, um alarme de carro soou e silenciou. Esteves acha que deveríamos considerar um leilão público, respondeu Amanda, ajustando o cachecol contra o vento. Ou possivelmente uma venda direta para um museu. De qualquer forma, haverá mais reuniões, mais papelada. Maria assentiu, chutando um monte de neve suja. E a cabana? A pergunta pairou entre elas, cristalizando-se como geada. Amanda estava se perguntando a mesma coisa, ponderando possibilidades em sua mente durante os momentos de silêncio no trabalho. Isso depende de nós, disse ela finalmente. Não precisamos decidir agora. Uma carta chegou na manhã seguinte em papelaria creme. Pesada, o envelope rígido e importante nas mãos de Amanda. Dentro, em papel timbrado do Grupo de Desenvolvimento Guzmão, havia uma oferta formal para comprar tanto a cabana quanto o terreno por R$ 20.000. Uma avaliação generosa, dadas as condições da propriedade e o acesso limitado. A carta continuava com parágrafos cuidadosamente redigidos sobre servidões, estradas de acesso e direitos de desenvolvimento. No final, em uma nota manuscrita, Heitor havia adicionado: considere com cuidado, senhora Barros. Disputas legais podem ser custosas e prolongadas. Esta oferta expira em 48 horas. Amanda colocou a carta na mesa da cozinha, o papel brilhando sob a luz fluorescente como algo perigoso. Naquela noite, depois que Maria foi para a cama, ela ligou para a doutora Esteves. Ele está blefando, disse a curadora depois que Amanda leu a carta para ela. Nossa equipe jurídica revisou tudo minuciosamente. O título é claro, a propriedade é sua, e a carta de Viana estabelece a proveniência legítima das pinturas. Heitor não tem nenhuma reivindicação. Mas ele tem dinheiro, disse Amanda, olhando pela janela para as luzes da cidade piscando através de uma leve nevasca. Ele tem advogados e contatos. Nós também, respondeu doutora Esteves, sua voz firme e tranquilizadora. O museu está com você nesta, Amanda. Instituições de arte levam a proveniência muito a sério. E, francamente, a imprensa faria a festa se um desenvolvedor rico tentasse intimidar uma funcionária de hospital e sua filha para tirar sua descoberta legítima. Amanda suspirou, esfregando a ponte do nariz, onde a tensão se acumulara como uma pequena pedra. O que você faria? Se fosse eu? Houve uma pausa, a linha zumbindo suavemente entre elas.
Eu me lembraria do que Viana escreveu, disse doutora Esteves finalmente, sobre luz e sombras. Eu honraria isso. Na manhã seguinte, Amanda ligou para o departamento jurídico do museu e recusou a oferta de reitor. Naquela tarde, um mensageiro entregou outro envelope, este contendo uma notificação formal de intenção de entrar com uma ação judicial, citando procedimentos de leilão irregulares e direitos de terra disputados. Amanda levou a notificação para o trabalho, sua presença pesada no bolso durante todo o turno. Ela limpou corrimãos de quartos de pacientes, esvaziou lixeiras, trocou lençóis, tudo enquanto frases legais ecoavam em sua mente. Durante o intervalo para o almoço, ela se sentou no pátio do hospital, apesar do frio, lendo o documento pela quarta vez enquanto sua sopa esfriava no recipiente. Más notícias? Perguntou Glória, outra faxineira que trabalhava no mesmo andar há 15 anos. Seus olhos escuros eram gentis sob cachos de sal e pimenta. Suas mãos ásperas dos mesmos produtos de limpeza industriais que haviam endurecido as de Amanda. Uma ameaça, respondeu Amanda, dobrando o papel e devolvendo-o ao bolso. De alguém que acha que pode pegar o que não é dele. Glória assentiu, entendendo sem precisar de detalhes. Ela viveu em São Paulo a vida toda, viu bairros surgirem e caírem, assistiu enquanto prédios eram reivindicados e retomados por diferentes forças. Pessoas que nunca tiveram que lutar não entendem o quão bons alguns de nós se tornam nisso, disse ela, dando um tapinha no ombro de Amanda, antes de voltar para dentro. As palavras ficaram com Amanda enquanto ela terminava seu turno, enquanto pegava o ônibus para casa por ruas embaçadas pela névoa da noite, enquanto ajudava Maria com a lição de matemática na mesa da cozinha. Lutar nem era novidade. O peso das probabilidades contra ela não era novidade. O que era novo era ter algo que outra pessoa cobiçava. Algo valioso o suficiente para deixar um homem como Heitor desconfortável. Na semana seguinte, o museu organizou um segundo evento público. Este especificamente para abordar a controvérsia que começara a ferver na mídia local. A mesma galeria do centro foi preparada, mas desta vez com um pódio e microfone montados perto de onde as pinturas estavam expostas. Cadeiras foram arrumadas em fileiras, crachás de imprensa pendiam de dezenas de pescoços. Amanda chegou cedo com Maria, ambas vestidas com roupas emprestadas para a ocasião. Amanda em um terninho de carvão da doutora Esteves, Maria em um vestido verde escuro da sobrinha da curadora. Elas esperaram em um pequeno escritório fora da galeria principal, ouvindo o murmúrio de vozes se reunindo do outro lado da porta. Nervosa? Amanda perguntou, ajeitando a gola de Maria. Maria assentiu, depois sorriu inesperadamente. Mas não com medo, disse ela. Não mais. O diretor do museu abriu os trabalhos, sua voz medida e diplomática ao delinear a situação. Ele apresentou o conselho jurídico do museu, que explicou em termos claros a validade do título de Amanda, tanto para a cabana quanto para as pinturas. Dra. Esteves falou sobre o legado artístico de Viana e a importância cultural da série Rio das Cinzas. Então o Heitor foi convidado a falar. Ele se aproximou do pódio com confiança praticada, seu terno impecável, seu sorriso firmemente no lugar. O microfone captou o som suave de suas mãos bem cuidadas, ajustando a altura. Isso não é sobre arte, começou ele, sua voz suave como pedra polida. Isso é sobre progresso e oportunidade. Minha empresa investiu milhões em desenvolvimento sustentável ao longo do corredor do Rio das Cinzas. Estamos criando empregos, infraestrutura e crescimento econômico em uma área que precisa desesperadamente. Ele continuou, enquadrando a disputa como um mal-entendido, uma falha burocrática que permitiu que um terreno valioso fosse incluído por engano em um leilão municipal. Ele falou de benefícios comunitários, de gestão responsável, de sacrifícios necessários para um bem maior. A senhora Barrows tropeçou em uma situação que ela não compreende totalmente, disse. Ele, seu tom sugerindo preocupação razoável em vez de condescendência. Oferecemos uma compensação justa,
tanto pela propriedade quanto pelas obras de arte que garantiríamos que fossem devidamente expostas para apreciação pública. Amanda observou do lado da sala, sentindo o calor familiar subir às suas bochechas. Não de vergonha desta vez, mas de uma raiva silenciosa que vinha se acumulando há dias. Ela pensou no salão de leilões, no riso de reitor, em sua dispensa casual de sua dignidade. Ela pensou na cabana, nos dedos de Maria encontrando a pedra oca, na luz caindo através de janelas limpas em pisos esfregados. Quando chegou sua vez de falar, Amanda caminhou lentamente até o pódio, consciente de cada olho na sala. Seus sapatos emprestados estalavam no chão polido. Suas mãos estavam firmes enquanto ajustava o microfone. Esta cabana foi chamada de inútil até que a mão de uma criança encontrou uma fresta. Começou ela, sua voz mais baixa e clara do que esperava. A nota do senhor, Viana diz que estas pinturas pertencem à luz, não a homens que constroem sombras. Ela olhou para os rostos reunidos, repórteres com canetas em riste, vizinhos inclinados em seus assentos, o advogado de reitor sussurrando urgentemente em seu ouvido. Eu limpo quartos de hospital para viver, continuou Amanda. Eu sei a diferença entre o que as pessoas valorizam e o que tem valor verdadeiro. Eu sei o que significa ser vista como descartável, substituível. Estas pinturas foram escondidas porque Hélio Viana também entendia isso. Ele sabia que algumas coisas nem deveriam ser medidas por sua etiqueta de preço. Ela acenou para uma mulher idosa sentada na primeira fila. Judith Ribeiro, a tabeliã, suas mãos cruzadas sobre o cabo de sua bengala. A tabeliã que reconheceu firma da carta do senhor. Viana, há 47 anos, está aqui hoje. Ela se lembra de suas intenções claramente. Estas pinturas deveriam ser encontradas por alguém que reconheceria seu verdadeiro valor, não seu valor de mercado. A sala pareceu mais quente enquanto as pessoas se mexiam em seus assentos, murmúrios se espalhando pela multidão. A expressão de reitor endureceu, seu sorriso agora uma linha fina sob olhos calculistas. Quanto à cabana, continuou Amanda, foi comprada legalmente, em um leilão público, com dinheiro que economizei de turnos no hospital. O título é claro. A terra é minha. E enquanto o senhor Guzmão fala sobre oportunidade econômica, eu me pergunto para quem essa oportunidade realmente é. Ela fez uma pausa, sentindo a presença de Maria como um fio brilhante conectando-a a algo maior do que aquele momento. Minha filha e eu encontramos algo precioso naquela cabana. Não apenas pinturas valiosas, mas uma mensagem de um artista que acreditava que a beleza importa mais do que o lucro. Não vamos trair essa mensagem. Aplausos surgiram de várias seções da plateia. Primeiro de seus vizinhos, depois dos funcionários do museu, depois se espalhando como ondas em água parada. Amanda se afastou do pódio, surpresa com a resposta. O conselho jurídico do museu pegou o microfone em seguida, explicando que, com base em toda a documentação disponível, Amanda Barros era a proprietária legal tanto da propriedade quanto das pinturas. Judith Ribeiro foi chamada para confirmar seu testemunho sobre as intenções de Viana. Quando as apresentações formais terminaram, os repórteres avançaram com perguntas, câmeras piscaram, vozes se sobrepuseram em uma cacofonia de curiosidade. Durante tudo isso, Amanda manteve Maria por perto, respondendo de forma simples e direta, recusando-se a ser apressada ou perturbada. Heitor permaneceu na borda da multidão, sua postura rígida, sua expressão indecifrável. Seu advogado se aproximou brevemente, estendendo um cartão de visita que Amanda educadamente recusou. Quando eles foram embora, foi sem a saída dramática que Amanda meio que esperava, sem portas batendo, sem ameaças finais. Apenas uma retirada silenciosa que de alguma forma pareceu mais significativa do que qualquer cena poderia ter sido. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo grande hall de entrada do museu, Doutora Esteves as alcançou, o rosto corado de excitação. Você foi magnífica, disse ela, apertando a mão de Amanda. Não acho que Reitor esperava esse tipo de resposta.
A cobertura da imprensa tornará muito difícil para ele prosseguir com isso sem uma reação pública significativa. Amanda assentiu, sentindo-se exausta, mas de alguma forma mais leve. O que acontece agora? Ela perguntou pelo que pareceu a centésima vez. Agora, disse doutora Esteves, seus olhos se enrugando nos cantos. Você decide o que quer fazer com suas pinturas. E sua cabana. Lá fora, a neve caía em flocos grandes e preguiçosos que derretiam em contato com os degraus do museu. A cidade se estendia diante delas, suas bordas suavizadas pelo inverno, suas luzes se embaçando na precipitação suave. Maria inclinou o rosto para cima, pegando flocos de neve nas bochechas e cílios. Acho que sei o que quero fazer, disse Amanda suavemente, observando sua filha girar lentamente com os braços estendidos, o vestido verde rodopiando em torno de seus joelhos. Mas preciso dormir sobre isso, só para ter certeza. Doutora Esteves assentiu, entendendo sem precisar de detalhes. Leve o seu tempo, disse ela. Estas pinturas esperaram 47 anos. Elas podem esperar um pouco mais. Enquanto caminhavam em direção ao ponto de ônibus, Amanda sentiu a chave torta pressionada contra sua pele sob o terno emprestado. Tinha sido um lembrete de portas fechadas contra ela. Agora parecia outra coisa, um talismã de aberturas inesperadas, de possibilidades escondidas à vista de todos. A mão de Maria escorregou para a sua, quente apesar do frio do inverno. Nós vencemos, não foi? Ela perguntou, sua voz sussurrada e maravilhada. Amanda apertou os dedos da filha, sentindo os ossos pequenos, a força já se formando ali. Nós nos mantivemos firmes, respondeu ela. Isso é um tipo de vitória por si só. A venda foi cuidadosamente orquestrada, guiada por advogados que cheiravam a papel e hortelã, com cláusulas que protegiam a obra, a terra e o silêncio. Amanda escolheu a Pinacoteca do Estado como o lar permanente das pinturas, recusando ofertas mais altas de colecionadores particulares. O museu adquiriu os estudos do Rio das Cinzas por 9 milhões de reais. O número estava na página como um nascer do sol que ninguém podia discutir. A assinatura de Amanda nos documentos finais foi firme, sua caligrafia clara no papel grosso. Dra. Esteves estava ao seu lado, testemunha do momento em que a arte retornou totalmente à luz. Viana ficaria satisfeito, disse a curadora enquanto observavam as pinturas sendo preparadas para sua instalação permanente. Funcionários do museu com luvas brancas se moviam com precisão reverente, medindo distâncias entre as molduras, ajustando a iluminação para realçar as cores sem danificar os pigmentos delicados. Espero que sim, respondeu Amanda, pensando no homem magro da fotografia com tinta nas mãos, neve nos ombros. Ela se perguntou o que ele pensaria deste momento. Seus tesouros escondidos agora peças centrais em uma grande coleção. Seu nome falado com respeito renovado nos círculos de arte por todo o país. A primeira parcela do pagamento chegou à conta bancária de Amanda, em uma manhã de terça-feira. Ela olhou para o número na tela do caixa eletrônico, sua fileira de zeros parecendo irreal, desconectada do mundo de corredores de hospital e horários de ônibus que ela habitara por tanto tempo. Ela sacou R$ 400 em notas novas, dobrou-as em sua carteira e foi trabalhar como de costume. Naquela noite, ela abriu um mapa sobre a mesa da cozinha, circulando bairros com uma caneta vermelha, enquanto Maria observava a lição de casa temporariamente esquecida. Que tal este? Amanda perguntou, apontando para uma seção da cidade onde árvores ladeavam as ruas e as casas se erguiam com uma distância digna entre elas. Maria balançou a cabeça. Muito longe da dona Carmen, disse ela. E do mercado. Elas continuaram assim por mais de uma hora, considerando e descartando possibilidades, pesando a proximidade das escolas em relação aos espaços verdes, avaliando as rotas de ônibus e as opções de supermercado.
Finalmente, circularam uma modesta casa de tijolos em um bairro estável, não muito longe de seu apartamento atual. Perto o suficiente para manter as conexões. Longe o suficiente para sinalizar um novo começo. O corretor de imóveis as mostrou através de cômodos que cheiravam a lustra móveis de limão e tinta nova, a luz do sol entrando por janelas, sem cortinas, em pisos de madeira. Amanda testou torneiras, abriu portas de armários, passou a palma da bata mão em bancadas lisas. Maria explorou cada cômodo com passos cuidadosos, como se tivesse medo de perturbar o potencial silencioso do espaço. Tem um quintal, sussurrou Maria, pressionando o rosto contra uma janela que dava para um pequeno retângulo de grama. Um único ipê de pé, como sentinela em um canto. Para uma horta, concordou Amanda, imaginando pés de tomate estaqueados contra o sol de verão, flores margeando um caminho estreito. Elas fizeram uma oferta naquela tarde, o processo simplificado por sua capacidade de pagar à vista. A escritura foi assinada em semanas, apapelada em um escritório que cheirava a café e toner de impressora. A chave que receberam era nova, sem dobras, brilhante na palma da mão de Amanda. O dia da mudança chegou no início da primavera, o ar contendo tanto o último suspiro do inverno quanto indícios de terra aquecendo. Os vizinhos apareceram com caixas de papelão resgatadas de supermercados, com caminhonetes emprestadas de primos, com travessas de lasanha em formas de alumínio descartáveis. Dona Carmen supervisionou a embalagem da cozinha, o papel de seda estalando enquanto ela embrulhava canecas e pratos. Você ainda vai vir para os almoços de domingo? Ela perguntou, seus dedos ágeis apesar da artrite que os dobrava nas articulações. Toda semana, prometeu Amanda, selando uma caixa com fita adesiva que sibilava ao ser desenrolada. A cabana continuou sendo delas. Amanda pagou os impostos sobre a propriedade, contratou empreiteiros locais para substituir o telhado e reforçar a fundação. Lá e Maria dirigiam para o interior um fim de semana por mês, observando a estrutura se transformar de abrigo em santuário. Um lugar onde a água do riacho cantava sobre as pedras e os galhos de pinheiro sussurravam segredos para quem fosse paciente o suficiente para ouvir. A primavera se transformou em verão. Amanda pediu demissão da equipe de limpeza do hospital, o alívio nos olhos de seu supervisor deixando claro que ele esperava sua partida muito antes de acontecer. Ela pagou dívidas que zumbiam em seu bolso há anos. Contas médicas do braço quebrado de Maria 3 invernos atrás, os pagamentos finais de um curso técnico que ela nunca terminou, o empréstimo de seu primo para os livros didáticos do ano passado. Com a orientação de Dona Carmen, ela estabeleceu um fundo de bairro para a educação artística infantil. Aulas de fim de semana que cheiravam a guache e lápis apontados, excursões a museus onde os guardas aprendiam os nomes dos alunos, almoços de verão que tinham gosto de laranja e possibilidade. O dinheiro se movia para fora em círculos deliberados, tocando vidas com cuidado intencional em vez de caridade dispersa. Você poderia viajar agora, disse Glória do hospital quando se encontraram para um café em uma terça-feira, a condensação se formando nos copos de chá gelado. Ver o oceano. Ir para Paris. Amanda assentiu, mexendo. Açúcar em sua bebida. Talvez um dia, disse ela. Por enquanto, há maravilha suficiente em ver as coisas crescerem. Em uma noite quente no final de julho, Amanda estava em sua nova cozinha, mexendo uma panela de caldo de feijão enquanto a chuva batia nas janelas. A casa havia se acomodado ao redor delas, absorvendo sua presença em suas paredes, aprendendo o ritmo de seus passos em seus pisos. Maria estava sentada no balcão, desenhando em um caderno, seu lápis fazendo sons suaves de arranhão no papel. Estive pensando, disse Amanda, ajustando a chama sob a panela. E se usássemos parte do dinheiro para ajudar outras famílias a comprar casas? Criar algo para cobrir as entradas, talvez ajudar com reformas? Maria ergueu os olhos, seus olhos pensativos na luz quente da cozinha. Como o que aconteceu com a gente, mas de propósito.
Amanda assentiu, provando o caldo com uma colher de pau. Exatamente assim, encontrando valor onde os outros não procuram. Maria considerou isso, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha, em um gesto que espelhava o de Amanda. Poderíamos focar em mães solteiras? Como nós. Poderíamos, concordou Amanda, sentindo algo se expandir em seu peito. Nem exatamente orgulho, mas um reconhecimento de possibilidades que se estendiam além de suas próprias vidas. A chave torta estava pendurada emoldurada na parede agora, montada em um quadrado de veludo azul, a fita vermelha ainda enfiada em sua parte superior. Maria passou os dedos sobre a moldura, traçando a borda do vidro. Vamos mantê-la aí para sempre? Ela perguntou. Pelo tempo que precisarmos nos lembrar, respondeu Amanda, mexendo o caldo enquanto o vapor embaçava seus óculos. Maria se inclinou ao seu lado, cheirando a shampoo e ao grafite de seus lápis. Mãe, ela sussurrou, a gente finalmente pode respirar. Amanda olhou para sua filha, para as pequenas linhas que haviam aparecido nos cantos de seus próprios olhos, para a luz dourada sobre a nova mesa, para uma fotografia das pinturas do Rio das Cinzas, agora expostas na galeria central do museu. Nós podíamos respirar o tempo todo, disse ela suavemente. A gente só nunca parou de remar. A campainha tocou, interrompendo o momento. Dona Carmen estava na varanda com uma torta nas mãos, o cheiro de pêssegos quentes subindo pelas aberturas cortadas na massa dourada. Atrás dela, os vizinhos se reuniam com pratos cobertos e garrafas de refrigerante, as vozes se misturando no ar da noite. Pensamos em inaugurar a nova sala de jantar, disse Dona Carmen entrando. A Glória trouxe seu famoso pão de queijo. A casa se encheu de vozes e movimento, casacos jogados sobre as costas das cadeiras, gelo tilintando em copos, risadas subindo até o teto como algo físico e brilhante. Maria se movia entre os convidados, recolhendo pratos, respondendo a perguntas sobre seu programa de arte de verão, seus ombros mais retos do que estavam um ano atrás. Enquanto o crepúsculo se aprofundava do lado de fora das janelas, Amanda ficou na porta entre a cozinha e a sala de jantar, observando a cena se desenrolar. A chave torta captou a luz do lustre, sua forma retorcida transformada em algo quase belo em sua imperfeição. Ela pensou na cabana, na voz constante do riacho, nas pinturas de Viana penduradas onde milhares as veriam a cada ano. Ela pensou em Heitor, cujos planos de desenvolvimento haviam estagnado depois que a opinião pública se voltou drasticamente contra ele. A última notícia que teve foi que ele havia vendido sua participação no projeto Rio das Cinzas e se mudado para comunidades mais receptivas. Sua sombra havia recuado, revelando a luz que estivera lá o tempo todo. Um bem-TV pousou no IP lá fora, suas penas amarelas brilhantes contra as folhas verdes. Pela janela aberta, Amanda podia ouvir seu canto claro e agudo, um som que ela e Maria aprenderam a reconhecer durante suas caminhadas de sábado pelo mercado municipal, no que agora parecia outra vida. Dona Carmen apareceu ao seu lado, um prato de comida em suas mãos envelhecidas. Coma alguma coisa, ela insistiu. Não se pode celebrar de estômago vazio. Amanda aceitou o prato com um sorriso. Não tenho certeza do que estamos celebrando. Exatamente. Os olhos de Dona Carmen se enrugaram nos cantos, linhas profundas gravadas por décadas de invernos e verões paulistanos. A vida virando uma esquina, disse ela simplesmente. A vista melhorando. Mais tarde, depois que os convidados partiram com abraços e promessas de voltar, depois que os pratos foram lavados e as sobras guardadas na geladeira, Amanda e Maria se sentaram nos degraus da varanda. O ar da noite era suave contra a pele delas, carregando o cheiro de pavimento lavado pela chuva e flores distantes. As luzes da rua lançavam poças amarelas na calçada. Em algum lugar, um cachorro latiu e silenciou. Estive pensando no que o senhor, Viana, escreveu, disse Maria, sua voz baixa na escuridão. Sobre as coisas pertencerem à luz.
Amanda assentiu, sentindo a noite pressionar suavemente ao redor delas. O que tem? Acho que ele quis dizer as pessoas também, respondeu Maria. Não apenas as pinturas. As pessoas pertencem à luz. Amanda passou um braço pelos ombros da filha, sentindo seu calor sólido através do tecido fino de sua camiseta. Juntas, elas observaram os vagalumes subirem da grama, suas breves iluminações como estrelas trazidas à terra. É por isso que mantemos a chave na parede, disse Amanda suavemente, para lembrar que portas trancadas não são o fim da história. Um carro passou lentamente pela rua, seus faróis varrendo os quintais e varandas antes de desaparecer em uma esquina. O bairro voltou ao silêncio noturno. Grilos cantando, um ar-condicionado zumbindo em uma janela próxima, o suspiro distante da cidade respirando além de seu quarteirão. Você acha que algum dia vamos vê-lo? Ah, Maria perguntou. O Viana, quero dizer. Você acha que ele ainda está vivo em algum lugar? Amanda considerou isso, lembrando-se da fotografia do homem magro com as mãos manchadas de tinta. Ele estaria muito velho agora, se ainda vivesse. Não sei, admitiu ela. Mas a voz dele nos encontrou quando precisávamos. Isso é um tipo de encontro. Maria assentiu, satisfeita com o movimento. Ela se inclinou mais pesadamente no lado de Amanda, confortável no silêncio compartilhado. Acima delas, as estrelas surgiram uma a uma, pontinhos de luz na vasta escuridão. O amor e a dignidade são tesouros que ninguém pode roubar, disse Amanda finalmente, as palavras emergindo de algum lugar quieto dentro dela. Ela não havia planejado dizê-las, mas elas pareceram certas na quietude. Uma verdade que estava esperando para ser dita. A mão de Maria encontrou a sua, os dedos pequenos se entrelaçando com os dela. À distância, a cidade zumbia sua canção noturna. Sirenes e música, vozes e motores, a respiração coletiva de vidas se desenrolando em apartamentos e casas por toda São Paulo. Amanda ouviu tudo, não mais ouvindo apenas a luta, mas também a persistência, a determinação, a beleza improvável da sobrevivência. A chave torta estava pendurada na parede, mas elas não precisavam mais dela. Haviam encontrado algo melhor do que um caminho de volta para lugares que se fecharam contra elas. Haviam encontrado um caminho para frente, para cômodos cheios de luz que elas mesmas haviam acendido. Em algum lugar na escuridão, um bem-te-vi cantou uma última vez antes de se recolher para a noite, sua voz clara e sem medo. Amanda e Maria sentaram-se juntas nos degraus de sua nova casa, respirando as possibilidades que se desdobravam diante delas como uma estrada recém-revelada, esperando apenas pela coragem de dar o primeiro passo.